Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos, hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025 e vamos continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 9, eu já convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Vamos lá? Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Ele vai mudar de assunto aqui num certo sentido, né? Falando dessa angústia que ele tem no seu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Está dizendo, eu desejaria ser separado de Cristo se fosse pela salvação dos da minha raça, por amor aos judeus. Paulo é judeu e ele quer a salvação dos judeus. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. O cristianismo que nós herdamos, a origem do cristianismo é vinda do judaísmo. E aí Paulo está falando disso, ele diz, Deus tem propósito para esse povo. É bom ler esse texto aqui, nesse contexto que nós estamos vendo agora, quando vemos uma guerra entre Israel e Irã, porque isso deve chamar a nossa atenção. Deus não desprezou o seu povo de Israel. Apesar deles não estarem andando nos caminhos de Deus, não podemos negar. Lá há todo tipo de rebeldia contra Deus entre o povo de Israel. A maioria deles rejeitam a Cristo ainda. O nosso Cristo, ainda guarda um Cristo. Mas é bíblico de que Deus não rejeitou o seu povo. Há promessas que Deus fez a Abraão que ainda vão se cumprir. Aquele povo ainda vai ser alcançado pela graça de Deus. Mas, então o apóstolo Paulo demonstra o seu amor pelo seu povo de Israel. E ele diz, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, Jesus vem por meio, nós herdamos Cristo, nós herdamos as Escrituras, o Velho Testamento, nós herdamos, então, as bases da nossa fé a partir do judaísmo. Aí ele continua, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não, o que Deus disse vai se cumprir. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todo descendente de Israel, humanamente falando, traçando a linhagem humana, é Israel espiritual. Ele diz, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, ao contrário. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então ele está usando um argumento lá do Velho Testamento, que Deus disse que por meio de Isaac a descendência de Abraão ia ser considerada, para dizer que nem todo descendente genético de Abraão, ou biológico de Abraão, é um descendente espiritual. Então, ele vai falar que, aliás, ele já falou lá no capítulo 4, né? Que nós somos os descendentes da fé de Abraão. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. E hoje nós estamos inclusos nesses filhos da promessa, porque cremos em Deus. Verso 9. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Quando Deus anunciou o nascimento de Isaac.
E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então está dizendo que Deus escolheu a Jacó puramente pela sua soberania, pela sua autoridade. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse é o Deus das Escrituras. Ele é soberano, ele decide as coisas. E o que ele decide vai acontecer. Seus propósitos vão se cumprir. Esse é o principal argumento de Paulo aqui neste capítulo. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, assim como a nossa fé. Não depende do nosso desejo, né, ou do nosso esforço. Depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como ele diz aqui. 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Mostrando a soberania de Deus sobre o faraó, lá no Velho Testamento. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Deus decide as coisas neste mundo. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? De novo, a soberania de Deus. Ele faz o que ele quer, como ele quer. E nós só temos que nos render à sua graça, ao seu amor e deixar que a vontade dele seja feita. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Diz então, Deus decidiu fazer assim. Escolheu entre judeus e gentios pessoas para serem a sua igreja, como ele diz em Oséias: chamei meu povo a quem não é meu povo, e chamei minha amada a quem não é minha amada. Se referindo, e aí eu já mencionei na leitura dos capítulos anteriores, que na igreja de Roma tinha pessoas, muitos judeus e muitos não judeus, convertidos a Cristo. E Paulo está falando com essas pessoas, que Deus resolveu que fosse assim. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo está usando esse argumento de Oséias para mencionar, e agora vai usar também do profeta Isaías, para dizer que Deus resolveu nos incluir no seu projeto de salvação. Nos incluir quem? Nós que não somos judeus, juntamente com os judeus. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, completamente destruído, mas Deus resolveu preservar uma descendência para a salvação. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras.
E aí vai o argumento de que não somos salvos, justificados pelas obras, somos justificados pela fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, Paulo está argumentando sobre a soberania de Deus, que Deus escolheu salvar os gentios. Salvação que visava os judeus também, incluiu os gentios. Os judeus rejeitaram, mas Deus não rejeitou os judeus. Um dia a graça de Deus vai alcançar os judeus e eles vão se voltar para Deus de coração e vão se arrepender e vão se converter e Deus vai salvá-los. Essa é a palavra e amanhã a gente continua, porque esse argumento de Paulo vai até o capítulo 11, tá certo? Mas, então, antes de sair, se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você achou, deixa seu pedido de oração nos comentários desse vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, especialmente nos seus grupos de WhatsApp, e se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, eu convido a se inscrever, né, para acompanhar as leituras diárias da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui amanhã às 5h30. Um grande abraço a todos.